patrão, fala minha patroa, seu professor Guilherme Lemos da Maratona de Atualidades. Eu falo em nome do curso do professor Eric Lima. E meu querido, a aula 1, raio-x sobre o Brasil, já foi, tá bom? Já realizamos o nosso esquenta, tá certo? Agora vamos para a nossa aula de número 2 do nosso segundo semestre, meu querido. A disciplina Atualidades, Conhecimentos Gerais, nosso foco, sua aprovação no concurso da PM Ceará. Seu humilde servo, iniciando mais um encontro. Promessa, meu querido, é dívida. A nova crise hídrica no Brasil. Meio ambiente é um eixo temático muito forte para qualquer concurso público. E nós estamos diante de uma crise hídrica que pode vir a provocar um colapso energético. Então a gente vai trabalhar desde a questão hídrica no nosso país até fontes de energia, tá bom? Então cada encontro tem uma continuidade para que ao final você tenha uma compreensão mais completa do que vem acontecendo no nosso país e no mundo. Firmeza total, se prepara que hoje a gente vai botar o quê? Para gerar, meu filho. Vamos ao ritmo do nosso piseiro aqui, tá certo? Olha só, turma, vamos trabalhar um histórico? Olha para o título. A nova crise hídrica no Brasil. Ora, eu sublinhei a expressão nova. Ora, se nós estamos diante de uma nova crise hídrica, significa afirmar que, em outros momentos de nossa história, nós enfrentamos essa problemática. Observem, eu identifiquei aqui, pontuei 3 períodos. 2001/2002, 2013/2014, 2021, fazendo uma previsão para 2022. Então tá aqui 2001, 2014, 2021. O que foi que aconteceu em 2001? Para a galera aí que lembra daquele contexto histórico, a crise nacional do apagão. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, FHC. Então nós tivemos a chamada crise do apagão ou crise nacional do apagão. Em 2014, você recorda, o estado de São Paulo enfrentou uma de suas maiores crises hídricas já vivenciada. Você recorda que, inclusive, utilizaram até a água do volume morto do sistema Cantareira, gerenciado pela Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água da cidade de São Paulo. Então, em 2014, nós tivemos a chamada crise do racionamento, ou crise hídrica de São Paulo. E em 2021, nós estamos enfrentando, turma, inclusive o governo federal criou um gabinete exclusivo para tratar dessa nova crise hídrica, a maior crise hídrica desde 1931. Hashtag socorro. Nós estamos diante, de acordo com a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, onde eu tenho um cenário de escassez de chuvas no país para geração de energia, sendo a pior dos últimos 91 anos. Nós estamos amargando, galera, o 8º ano consecutivo em que a quantidade de chuva
está abaixo do desejável, abaixo inclusive da média esperada. Os reservatórios de água das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão nos piores níveis em 22 anos. Então a situação merece nossa atenção, porque nós podemos vir a vivenciar em 2022 um colapso energético. E ninguém deseja um apagão num momento tão crítico. Ok? Vamos lá. Mas, professor, eu não compreendo crise hídrica num país que é a maior potência hídrica do mundo. Sério. E aí eu criei um tópicozinho chamado Água Sua Linda, onde a gente vai fazer um panorama geral dos recursos hídricos no Brasil. Por exemplo, meu querido, eu coloquei aqui o top 5. O que seria, professor? As 5 maiores potências hídricas do mundo. Ou seja, aqueles países que concentram a maior parte dos recursos hídricos do planeta. Aqui nós estamos falando de água doce, superficial, disponível. Esse é o critério, tá bom? Água doce disponíveis. Então observem o top 5. Brasil, maior potência hídrica do mundo. Fantástico, né? Como o Brasil é privilegiado. Em segundo lugar, Rússia. Terceiro, Canadá. Quarto, Indonésia. Quinto, China. Então, esse seria o top 5 dos países que apresentam as maiores reservas de água doce disponíveis. Galera, olha o Brasil. O Brasil tem quase esse símbolo aqui, aproximadamente. Então o Brasil tem aproximadamente 2 vezes mais água que a Rússia, segundo colocado, e 4 vezes mais água que o Canadá, Indonésia e China. Berço das águas, o Brasil. Logo, chegamos a uma constatação. O Brasil possui 13% das reservas de água doce superficiais disponíveis no mundo. Além disso, a gente precisa compreender algo a mais. Além de possuir 13% das reservas de água doce disponíveis, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é uma bacia hidrográfica? É o conjunto formado pelo rio principal e todos os afluentes ou tributários que desaguam nesse rio principal. Por isso que eu chamo de bacia hidrográfica. A maior do mundo é a bacia hidrográfica amazônica. Observem, 80% dos recursos hídricos brasileiros estão concentrados na bacia hidrográfica amazônica. Então, o berço das águas no presente e esperamos no futuro estão no bioma amazônico. Quer uma prova disso, turma? Em 2013, pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram no município paraense de Alter do Chão um grande aquífero. O que é um aquífero? É uma reserva de água subterrânea. Esse aquífero foi batizado com o nome de Aquífero Alter do Chão. Porém, com a continuidade dos estudos, observou-se que esse aquífero
era muito maior. Além do Pará, esse aquífero se estende até o Acre. Ele foi rebatizado com o nome de SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Olha a extensão, 1,3 milhão de quilômetros quadrados. O volume, 162 mil quilômetros cúbicos. Água suficiente para abastecer a população mundial por 250 anos. Lembre-se, esse aquífero é 100% brasileiro, localizado na região norte do país. Não confunda com o aquífero Guarani, que não é um aquífero 100% brasileiro, ainda que a maior parte dele esteja em território brasileiro. Nós dividimos o aquífero Guarani lá no centro-sul do país com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Beleza? Então, o SAGA é o maior aquífero existente. Então, olha como o Brasil é um país privilegiado no que diz respeito aos recursos hídricos. E aí você me pergunta, peraí, se o Brasil é um país tão privilegiado, berço das águas, por que é que o Brasil enfrenta em algumas regiões escassez hídrica? Principalmente para a produção de energia elétrica. Meu querido, você, aluno do curso do professor Eric Lima, é esperto. Você, minha querida, é sensitiva ao perceber que quando eu te falo que 80% dos recursos hídricos brasileiros estão na bacia hidrográfica amazônica, você já percebe que uma das causas para a escassez hídrica registrada em algumas regiões se dá pelo fato de que os recursos hídricos no Brasil não se distribuem de maneira homogênea, de maneira igualitária pelas regiões. Os recursos hídricos estão concentrados em uma determinada região em detrimento das outras. Por exemplo, a região norte do Brasil concentra 68,5% dos recursos hídricos. Ora, onde eu tenho uma densidade demográfica baixa, a quantidade, o número de habitantes por quilômetro quadrado na região norte é baixo, 4,12 habitantes por quilômetro quadrado, mas concentra 68,5% da água. Agora vamos para a região sudeste. 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Turma, concentra mais de 84% da população. É a região mais populosa e que apresenta a maior densidade demográfica. Mais de 84 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a região sudeste só concentra 6% dos recursos hídricos. Então observe, primeira causa identificada, a má distribuição dos recursos hídricos pela superfície terrestre, pelo relevo brasileiro, tá bom? Galera, olha só, no dia 27 de maio de 2021, foi emitido pela ONS, Operadora Nacional do Sistema Elétrico, um alerta, bem como a ANA, a Agência Nacional das Águas do Brasil, um alerta de emergência hídrica. Por quê, Guilherme? 5 estados estão enfrentando uma situação crítica no que diz respeito aos recursos hídricos e dessa forma
foi emitido esse alerta de emergência hídrica. Quais são os estados? Nós temos Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Paraná. Os 5 estados que estão em alerta de emergência hídrica. O que significa, professor? Que alguns municípios desses estados já estão enfrentando racionamento pontual. E por que isso está ocorrendo no Brasil? Primeira causa. Identifique, já eu vou sair da tela para que você possa realizar aquela printada filé, tá bom? Só um minutinho. Primeira causa. A dependência do Brasil em relação ao clima. A dependência do Brasil em relação ao regime de chuvas. Você sabe que no nosso país nós temos mais de 433 usinas hidrelétricas. Então o Brasil é muito dependente das fontes hídricas. Então a primeira causa para essa crise, a dependência de fontes hídricas. Por quê? Nós priorizamos a construção, a instalação de usinas hidrelétricas. Porque o Brasil é um país onde se predomina a forma de relevo planalto, e os rios de planalto são bons rios para a exploração da energia hidráulica. Então, como os rios brasileiros apresentam desníveis, quedas d'água, excelente para explorar o potencial hidroelétrico. Porém, turma, nós nos tornamos muito reféns da fonte hidráulica. Observem, atualmente, tá? Em 2019, tá bom? A ANEEL especificou um dado: 60,8% da energia elétrica produzida no Brasil é produzida a partir das usinas hidrelétricas. Guilherme, esse percentual já foi maior. Já. No Brasil, turma, em décadas passadas, a produção de energia elétrica, 83% era a partir do funcionamento de hidrelétricas. Então, houve uma redução da dependência devido ao crescimento de fontes de energia mais renováveis, alternativas, limpas. Por exemplo, a energia fotovoltaica ou energia solar, cujo estado da Bahia se destaca, a energia eólica, cujo estado do Rio Grande do Norte se destaca. O Ceará é um estado que apresenta ventos e principalmente no período de maior insolação, maior radiação solar, o Ceará, sem dúvida alguma, desponta como um estado em onde deve aumentar a produção dessas fontes de energia renováveis. Prova disso, e a gente vai trabalhar, é o anúncio a partir do investimento de 5,4 bilhões de dólares a partir de uma empresa australiana para a instalação de um hub de produção de hidrogênio verde, onde o Ceará vai poder diversificar sua matriz energética, seu polo industrial e inclusive exportar essa fonte de energia que é o hidrogênio verde. E a gente vai trabalhar mais especificamente, detalhadamente, o anúncio da instalação da maior usina de hidrogênio verde do mundo, no estado do Ceará, por uma empresa australiana chamada Energix. Tá bom?
Então, primeira causa da crise, a dependência de fontes hídricas. Segunda causa, turma, um fator natural. E eu quero que vocês compreendam e eu vou ofertar um bizu. Vamos bisurar. Vamos dar aquele bizuzinho para você se lembrar e não errar nenhuma questão que envolva o fenômeno El Niño ou fenômeno Laninha, tá bom? E para que você possa aprender, possa entender, eu criei um bizuzinho, tá bom? Olha só, turma. Uma das principais causas para essa nova crise hídrica é o efeito do fenômeno Laninha. Como é que eu vou compreender, professor, esse conteúdo? Da seguinte forma. El Niño e Laninha são fenômenos climáticos ligados às temperaturas superficiais das águas do Pacífico Sul. Então, o planeta Terra apresenta 5 oceanos. O Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico, o Oceano Pacífico, Atlântico e Índico. Então, primeira coisa que vocês já dominam, El Niño e Laninha são fenômenos que ocorrem em qual dos oceanos? Pacífico. Em qual porção? Sul. Então, lembre-se, o El Niño ocorre no Pacífico Sul. Tranquilo? O que é que a gente vai te apresentar? Lembra do critério? Temperaturas superficiais das águas do Pacífico Sul. Galera, concorda comigo que a água superficial de um determinado oceano, ela pode aumentar a sua temperatura, então ela se aquece, e ela pode diminuir sua temperatura, então ela resfria. Saca isso, pega a visão, como diz o Rick Chester. Bebê, olha aqui. Se as águas superficiais do Pacífico Sul aquecerem, nós temos o fenômeno El Niño. Tá bom? E lembre-se, quando as águas superficiais do Pacífico Sul se aquecem, o que vai acontecer? Uma maior evaporação, formação de umidade relativa do ar. Esse ar quente e úmido vai se elevar, formando nuvens ou núcleos de condensação. Vai ocorrer o resfriamento em camadas mais altas e vai ocorrer precipitações. Então lembre-se, se a água do oceano se aquece, maior umidade, maior formação de chuvas. Então lembre-se, ano de El Niño, aquecimento das águas superficiais do Pacífico Sul. Então vou ter chuvas. Agora se liga, meu anjo. Por que é que o senhor colocou Pacífico Sul, dando um destaque para o Sul? Porque agora ficou fácil. Em ano de El Niño, as temperaturas das águas superficiais do Pacífico Sul aumentam. Ocorrência de chuvas. Onde? Pacífico Sul. Chuvas no sul e sudeste do Brasil. Compreendi, professor? Eu pego aqui o sul de Pacífico Sul e já levo como consequência chuvas na região sul e sudeste do Brasil. Perfeito. Então, em ano de El Niño, chuvas no sul e sudeste. Agora vem cá. Fenômeno oposto, Laninha. O que é a Laninha? É um fenômeno onde as águas superficiais do Pacífico Sul não se aquecem, elas se resfriam. Resfriamento.
das águas superficiais do Pacífico Sul, Laninha. Ora, se a água está fria, ela não evapora. A quantidade de chuvas diminui sensivelmente. Então, como a água está fria, eu vou ter um ambiente externo mais seco. Então, observem, resfriamento das águas do Pacífico Sul, Laninha. Eu vou ter o quê? Estiagem. Eu vou ter seca. Onde? No sul e sudeste. Ora, se nós estamos vivenciando uma nova crise hídrica, nós estamos em um ano de El Ninho ou Laninha? Professor, Laninha. Efeito da Laninha, provocando seca, estiagem no sul e sudeste. Então, a minha proposta é você lembrar desse bizu, El Ninho. As águas superficiais do Pacífico Sul se aquecem, chuvas sul e sudeste. Laninha, as águas superficiais do Pacífico Sul se resfriam, seca, estiagem no sul e sudeste. Então, nós estamos enfrentando um momento de Laninha. Tranquilo, filé, bisurado, show. Guilherme, existem outras causas? Sim. Por exemplo, o desmatamento da floresta amazônica e as queimadas registradas no Pantanal. Ora, turma, vocês sabem que na Amazônia, quando não chove o dia todo, chove todo dia. A floresta amazônica está lá porque chove. Não chove só porque tem floresta. Me explica melhor, Guilherme. A maior parte da umidade que chega à Amazônia vem do Oceano Atlântico. São as brisas marítimas, são os ventos oceânicos carregados de umidade. Quando essa umidade, esses ventos vindos do Oceano Atlântico penetram e chegam à floresta amazônica, a floresta densa, fechada, ela evapotranspira, fazendo com que essas nuvens vindas do oceano fiquem ainda mais úmidas, com maior concentração de vapor d'água. Quando essas nuvens se movimentam em direção à Cordilheira dos Andes, elas se chocam contra essa cadeia montanhosa e retorna para o Brasil. Ou seja, os chamados rios voadores se chocam contra a Cordilheira dos Andes e trazem chuvas para as regiões centro-oeste, sudeste e sul. Ora, se existe a presença do arco do desmatamento nos estados do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, se eu tenho um arco do desmatamento e com a realização de queimadas, o que acontece com os chamados rios voadores? Perdem intensidade, diminuição do volume de chuvas, os reservatórios não enchem como deveriam, crise hídrica. Então, o desmatamento da cobertura vegetal e a realização de queimadas também contribuem para a nova crise hídrica. Fechando o nosso encontro, os impactos da crise. Galera, no dia 7 de junho de 2021, o governo autorizou o acionamento das usinas termoelétricas. Qual o problema desse acionamento das termoelétricas? O custo da energia elétrica vai ficar o quê? Mais caro.
E esse acionamento foi autorizado por 6 meses. Além disso, um outro impacto é a importação de energia de outros países. Exemplo, Paraguai, Argentina. Nós estudamos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a importação de 2.000 megawatts de potência por dia, o equivalente às produções diárias de Angra 1 e Angra 2, nossas usinas nucleares. Então o governo estuda aumentar a importação de energia. Professor, me diga uma coisa, a energia ficando mais cara, inclusive vão cobrar bandeira patamar 2. Além da bandeira amarela, bandeira vermelha, uma espécie de bandeira vermelha 2, meu querido. Professor, as indústrias, a atividade comercial de serviços também necessita de suprimento energético. Eu posso considerar que o custo de produção vai aumentar devido à necessidade de energia elétrica e esta está mais cara. Então, quem vai pagar essa conta ao final? Nós, consumidores. Então, deve ocorrer um aumento da inflação, a carestia das mercadorias. E, obviamente, isso vai atrasar, vai retardar a nossa retomada econômica. As regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste são aquelas que vão sofrer a nova crise hídrica mais sensivelmente. Ou melhor, já estão sofrendo, já estão enfrentando essa crise hídrica. Em 2022, se as chuvas não vierem, nós podemos entrar num colapso energético. O governo garante que esse ano nós não teremos os apagões. Porém, se as precipitações não vierem, próximo ano será um ano difícil no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica. Logo, lembre-se que lá onde estão as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, nós temos uma bacia hidrográfica muito importante, que é a bacia hidrográfica do Rio Paraná, formada pela junção dos rios Grande, e do rio Parnaíba, do Triângulo Mineiro. O que aconteceu com a bacia do Paraná? É aquela bacia hidrográfica que tem o maior potencial hidroelétrico instalada, é onde está a usina binacional de Itaipu, construída na década de 80 durante o governo Figueiredo. Ora, com a redução da produção de energia na bacia do Paraná, a crise hídrica, infelizmente, inevitável, e esperamos que um novo ciclo de precipitações de chuvas retornem. Ok? Gostaram? Foi uma aula mais extensa, mas é porque o tema tem um grau de complexidade e a gente precisava detalhar para que vocês façam bonito na sua prova. Então a gente espera a cobrança desse tema. Logo, logo, além de estar enviando as fichas com no mínimo 10 questões, a gente vai marcar um encontro para nós resolvermos apenas questões e eu tô louco para participar de um dos madrugadões do professor Eric Lima. Então, galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço e deixa eu sair aqui da tomada de imagem para que vocês façam um print do nosso quadro e realize o fomento dos seus diagramas, tá bom? Hashtag Tamo junto, meu patrão, minha patroa. Até a próxima!